Sabe, essa ideia de turbinar a inteligência parece até coisa de ficção científica, né? Mas a ciência já mostrou que, olha, é totalmente possível. Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar fundo em algumas estratégias para reprogramar a mente mesmo, deixar ela mais rápida, mais focada e, claro, mais criativa. A grande pergunta é, por onde começar? Para começar, vamos fazer um experimento mental bem interessante. Imagina só, se fosse possível uma pessoa ler sem parar, dia e noite, 24 horas por dia, em que momento o cérebro ia chegar no limite? Quanto tempo levaria para literalmente encher a mente por completo? A resposta para essa pergunta é a chave de tudo. A resposta é nunca. É isso mesmo. A capacidade da nossa mente não é como o HD de um computador, sabe? Ela é, na prática, infinita. Quanto mais informação a gente absorve, ela não enche. Pelo contrário, ela fica mais densa, mais conectada e mais rápida. Simplesmente não existe um ponto final, um limite onde não cabe mais nada. Ok, então, esse aqui é o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai entender por que a mente é infinita. Depois, como escapar do que a gente está chamando de escravidão da distração. Aí vamos ver como construir um foco absoluto, usar as ferramentas certas para aprender melhor, como tornar o conhecimento nosso de verdade e, por fim, como jogar o jogo do longo prazo. A primeira grande ideia, o ponto de partida, é que a inteligência não é uma coisa fixa. Pensa nela como se fosse um músculo que pode ser treinado, que pode ser fortalecido e expandido com o exercício certo. E o que isso significa? Significa que a capacidade mental de qualquer pessoa pode ser moldada e muito aprimorada. E como é que isso é possível? Bom, é graças a essa verdadeira superpotência do cérebro chamada neuroplasticidade. É a capacidade incrível que ele tem de criar novas conexões, de se reorganizar para alcançar um objetivo. Não importa se o objetivo é aprender a andar de bicicleta ou dominar um idioma novo. O recado aqui é claro: ninguém está condenado a ser quem sempre foi. Agora, vamos falar do maior obstáculo que existe hoje em dia nessa busca por mais inteligência. A mesma neuroplasticidade que permite o crescimento também pode, infelizmente, ser usada contra nós, especialmente pela tecnologia moderna. Pensa bem, rolar o feed de vídeos curtos, pular de uma notificação para outra, tudo isso condiciona o cérebro a buscar recompensas imediatas, descargas rápidas de dopamina. Isso cria uma aceleração mental que vai nos tornando impacientes. A gente acaba rejeitando qualquer coisa que pareça lenta, como o verdadeiro processo de aprendizado. E aqui a gente vê o contraste gritante entre dois caminhos. De um lado, estão as práticas que constroem sabedoria, mas a longo prazo. Do outro, a busca sem fim por estímulos de curto prazo que só leva à superficialidade. Fica bem claro que a inteligência é, sempre, um jogo de longo prazo. E essa ideia nos leva a uma metáfora bem poderosa. Essa distração constante coloca a gente no modo passivo só de consumo de informação. Em vez de buscar o conhecimento ativamente, a gente fica esperando que um algoritmo entregue tudo de bandeja. Isso enfraquece e muito a nossa capacidade de pensar por conta própria, nos tornando escravos desses estímulos que vêm de fora. Certo. Então, se a distração é o grande problema, o foco absoluto tem que ser a solução. A estratégia aqui é bem direta: criar pequenas ilhas de concentração no meio desse oceano de interrupções que a gente vive. E este slide ilustra de forma brilhante a famosa técnica Pomodoro. É um método que parece simples, mas é extremamente poderoso. Durante esses 30 minutos, o compromisso é total, com uma única tarefa. Sem celular por perto, sem notificações pipocando, sem nenhuma distração. É um treino, um verdadeiro treino para a mente aprender a se concentrar profundamente de novo. Construir o foco é crucial, sem dúvida. Mas o que a gente faz com esse foco também importa, e muito. Não basta só se concentrar, é preciso alimentar a mente com as ferramentas certas para pensar de um jeito mais eficaz. E aqui tem uma regra de ouro: o cérebro odeia o tédio com todas as forças. O aprendizado de verdade, aquele que fica, só acontece quando existe interesse. Se o tédio aparecer na hora de estudar um assunto, isso é um sinal. É um sinal para variar. Mudar o tema, mudar o método, trocar um livro por uma videoaula, por exemplo. O importante é manter o cérebro engajado e estimulado. Agora, olha que ideia poderosa. E se a gente pudesse roubar a genialidade dos gênios? É isso que os modelos mentais são.
São as grandes ideias, os frameworks que os maiores pensadores da história usaram. Ao adotar esses modelos, a gente ganha chaves que destravam novas formas de entender o mundo. Um exemplo perfeito disso é o princípio de Pareto. Aquela ideia de que 80% dos resultados vêm de apenas 20% dos nossos esforços. Usar um modelo mental como esse força a gente a identificar e focar no que é vital, no que realmente importa, direcionando a energia para o que de fato constrói conhecimento. Certo, agora vamos para o que é descrito como o hack de aprendizado mais absurdamente eficaz de todos. É a técnica que transforma aquela informação passageira em conhecimento de verdade, integrado na memória de longo prazo. O segredo é a autoexplicação. Não adianta só ler ou ouvir. Para a informação realmente fixar na mente, é preciso parar e personalizar. Explicar para si, com as próprias palavras, o que acabou de ser entendido. E os benefícios disso são imensos. Esse ato de explicar para si mesmo organiza as ideias, simplifica o que é complexo e força um pensamento mais claro. É esse o processo que move a sabedoria da página de um livro para dentro da nossa própria consciência, fortalecendo as conexões neurais de uma forma, olha, brutal. E tudo isso nos leva à nossa conclusão. Todas essas estratégias, combater a distração, focar, usar modelos mentais, integrar o conhecimento, na verdade fazem parte de um jogo muito maior. Ficar mais inteligente não é questão de acaso ou de sorte. É um jogo com regras e com estratégias. E mais importante, é um jogo que não se vence com arrancadas rápidas, mas sim com consistência e com dedicação no longo prazo. As 5 estratégias que a gente viu aqui são, na essência, os melhores códigos de trapaça, os cheat codes para esse jogo. São atalhos testados e comprovados para acelerar o desenvolvimento da sabedoria e da inteligência de um jeito bem estruturado. E assim, a gente termina com esta reflexão. Com uma mente mais afiada e com essa capacidade de aprender profundamente, a questão final não é apenas o que se pode saber, mas o que se pode construir com esse conhecimento. No fim das contas, qual legado será construído?